Seja muito bem-vindo. Vamos agora começar o nosso encontro sobre criação de prompts para petição inicial em segundos. Não estou falando em minutos, não estou falando em horas, é em segundos. Isso é muito importante porque você é advogado, você precisa ser advogado. Só que o que acontece aqui na internet? Tem um monte de gente aqui na internet querendo que você pare a sua vida para virar engenheiro de prompt. Aí o cara chega e fala: Não, faça aqui o meu curso de chat GPT para advogado, Claude para advogados e por aí vai, e você vai aprender a criar prompts. Aí já era, porque ele te ensina a fazer isso na mão. Nem ele sabe fazer na mão e quer te ensinar a fazer na mão. E tem um outro problema, que são esses cursos que na verdade te entregam prompt pronto. E esses prompts prontos são genéricos. Eles não funcionam para o que você precisa. Então, nesse encontro, você vai de fato, aprender a criar prompts em segundos que vão te ajudar efetivamente. Chega de pegar prompt de internet e aí, quando você vê esse prompt de internet, não funciona para nada. Pelo contrário, parece que era melhor fazer do jeito sem prompt. Então, vamos nessa, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que que são prompts, tá? O que que são prompts? Prompts são uma orquestração de comandos, ok? Então, são comandos que você envia para IA e essa IA vai te devolver com base no seu comando. E aí que está o segredo. Os prompts genéricos de internet geralmente são muito imprecisos, porque eles tentam servir a todo mundo, ao advogado criminal, ao advogado bancário, ao advogado de consumidor, e prompt genérico, infelizmente, não ajuda, né? Você precisa saber orquestrar os comandos de uma maneira adequada. E aí você cria com uma expertise de engenharia de prompt, se você quiser criar na mão, ou alguém cria, né? Ou uma IA cria. Qual é a melhor opção? Pensa só, A, B ou C. Você cria, alguém cria ou a IA cria. Qual a melhor opção para um prompt? É um prompt que você criou, que alguém criou ou que a IA criou, né? A opção C, que a IA criou. Por quê? Porque a IA cria um prompt que funciona para ela mesma. Só que alguns de vocês ficam entrando em cursos que aí você recebe lá, vou te dar os prompts para você usar no Claude. Mas o cara gerou todos esses prompts no chat GPT. Então, é igual português do Brasil e português de Portugal, não é igual. É tudo português, mas não é igual. Então, hoje, o maior problema na advocacia que eu vejo, como criador de IA e como uma pessoa que também é advogado, né, mora nos Estados Unidos, ajuda os advogados americanos e os advogados brasileiros, é que a gente tem um problema de que as pessoas estão usando prompts ruins, péssimos, às vezes nem prompts estão usando, e a petição inicial, obviamente, não tem como sair boa. Quanto maior a qualidade do prompt, maior a qualidade do output. No caso aqui, o output é o que a IA vai te entregar e vai ser a sua petição inicial, né? Inclusive, tem uma frase em inglês, né, ela usa até uma terminologia mais pesada, mas eu vou aqui usar uma terminologia mais leve. Se você manda porcaria para a IA vai te dar porcaria, né? Então, hoje, prompt genérico é porcaria. Hoje, tentar criar na mão prompt é porcaria. Assim como se eu criar na mão vai ser uma porcaria, né? Agora é importante dizer que a IA não pensa por você. Você é um mestre de cerimônias da IA. Você é o que conduz a IA. Só que a palavra de ordem é você precisa ser específico. Para a IA trabalhar por você, você precisa ser específico, né? Prompt fraco gera output fraco. Então, isso é a lógica por trás dos prompts. Deixa eu dar um exemplo aqui ridículo só para ajudar a visualizar. Temos aqui o Fábio. Aí eu chego pro Fábio e falo assim: Ô Fábio, é o seguinte, eu vou viajar para Europa de férias. Pô, me ajuda aí, cara. Faz um roteiro de viagem para mim aí, que, que eu vou viajar para Europa e quero muito que seja uma viagem inesquecível. Então faz esse roteiro aí para mim. Aí o que que o Fábio responderia para mim, gente? Que Fábio falaria? Fábio falaria mais ou menos assim, Felipe, eu até faço, né? Fábio é gente boa, eu até faço.
Mas a Europa é muito grande, Fábio. O Felipe. Para onde na Europa? Quantos dias? E aí? Tem quanto de verba aí? E aí, o que que você gosta? Eu fui inespecífico. Prompt genérico de internet é isso, gente, é inespecífico, entendeu? Então, quanto mais você tenta desenvolver petições iniciais com essas coisas genéricas, por incrível que pareça, pior vai ser, porque o Fábio vai tentar fazer um roteiro de viagem para a Europa para mim, porque o Fábio ele não vai ter a chance de conversar comigo direito. E aí o que acontece é que ele vai colocar Londres, vai colocar Madrid, vai colocar Berlim, mas na verdade eu estou viajando para Coimbra, Portugal. Entendeu o problema? Quando a gente fala de prompt para petição inicial, então, a tua perícia importa como advogado. Eu sei que tem advogado que está simplesmente delegando para IA, ó, faz aí o prompt, porque falta ali perícia. Aí, como é que você compensa a falta de perícia? Se você usa uma IA treinada para prompt, né? O problema é você não ter uma perícia em petição inicial e ainda usar prompt genérico numa IA genérica, isso daí é uma receita do fracasso. Então, quando eu vou gerar prompt para petição inicial, eu preciso dizer a estrutura da inicial que eu quero, até porque tem questões preliminares, tem um monte de coisa que varia de inicial para inicial, dependendo do ramo do direito, dependendo da situação. Isso também tem alguma variação. Eu tenho que mostrar a lógica por trás da minha argumentação. Ó, eu quero necessariamente que haja um pré-questionamento para depois eu conseguir levar até o STF. Eu preciso ter uma tese, né, o que se chama de Big Idea aqui nos advogados americanos, que é o que que, o que que coordena aquela petição inicial, e preciso ter linguagem jurídica formal e específica. Eu preciso deixar isso claro no prompt. Eu preciso ser claro, transparente no prompt. Então, quando eu for gerar um prompt para petição inicial, esse processo decisório precisa ser anterior, para que quando eu pedir para a IA, eu entregue para a IA isso. Afinal, ela não pensa por você, ela trabalha para você. Como que eu peço para ela trabalhar para mim? Entregando qual é a estrutura, qual é a lógica, qual é a tese e qual é a linguagem jurídica formal e específica que eu desejo. Quanto mais eu coloco isso, maior é a chance de o meu prompt sair com altíssima qualidade lá na IA que eu vou usar, né, o resultado final. Eu vou te dar um exemplo prático de como você traduz esses quatro elementos num prompt para petição inicial. Isso daqui, gente, eu vou te mostrar e já vou te avisando, ó, são 10 itens, tá? 10 itens. Talvez alguns aqui, quando vêm esses itens, falam, Felipe, 10 itens, eu não consigo nem memorizar. Eu tenho que atender cliente, eu tenho que fazer as iniciar, tenho que fazer a audiência, eu tenho que cobrar o cliente inadimplente, eu tenho que recorrer, eu tenho que cuidar de filho, pegar na escola, a esposa, o marido e não sei o quê. Tu ainda quer que eu memorize os 10 itens? Não, eu quero que você entenda os 10 itens, porque a aula, a boa notícia da aula é de que é criação de prompt para petição inicial em segundos. Só que é o seguinte, eu poderia gerar em segundos aqui no Just Prompt Maker e falar, usa aqui o Just Prompt Maker e pronto. Mas eu quero que você entenda. Por quê? Para você não cair em roubada, que é o que mais tem na internet. Tem um monte de gente na internet te ensinando IA e não sabe nem três quesitos de prompt. E fica te ensinando IA. É aquela coisa chata. Agora o notebook LM pode fazer isso. Agora o Claude faz aquilo. O cara nunca criou nada e fica te ensinando. Então, é um kit aqui de primeiros socorros para você não entrar em furada, tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nos quatro primeiros itens. Presta atenção.
Porque para eu pedir para o Fábio fazer o meu roteiro de viagem, eu também tenho itens que eu entrego para ele, como local, tempo de viagem, meus interesses, estadia, budget e por aí vai. Aqui é a mesma coisa. Eu também estou entregando as informações que são necessárias para IA de destino, ChatGPT, Claude, Gemini, ADV Genius e por aí vai, vai utilizar. Então, olha só. Primeiro, persona. Definir o perfil que a IA deve simular. Definir o perfil que a IA deve simular. Você é um advogado civil com 15 anos de experiência em ações indenizatórias por danos morais, tá vendo? Então, ela ter um ponto de partida. Depois vem tarefa. Dizer exatamente o que a IA deve entregar. Sua tarefa é redigir uma petição inicial completa com base nos fatos abaixo. Então, eu preciso entregar os fatos. A IA não vai saber dos fatos. E aí você pode muito bem, nas suas interações com o cliente, gravar, porque você pode transcrever e depois só coloca aqui a transcrição se você quiser. Ou você faz os fatos em bullet points, as questões principais. Mas assim, se você não é um bom inventariante de fatos, não vai dar. Hoje o que eu vejo é que muitos advogados reproduzem o mesmo problema do pré-IA. Eles não conversam com o cliente. E eles colocam fatos narrados de uma maneira genérica. Não tem storytelling. E a IA precisa gerar com storytelling esses fatos. O que que é o storytelling, Felipe? É uma maneira de narrar fatos que se comunica com o cérebro do interlocutor, no caso aqui o cérebro vai ser o do juiz, através dos quais desperta emoções e sentimentos para que se alcance um resultado desejado, que no caso aqui é deferimento da sua inicial, provimento da sentença. Terceiro, defina o tom e o estilo de peça. Escreva com linguagem objetiva, técnica, com clareza, de forma persuasiva. Então, muitos de vocês que geram uma petição inicial na IA, mas estão usando ainda uma IA genérica, tipo o ChatGPT, e esquecem que a linguagem do ChatGPT diminuiu, a qualidade da linguagem. Eu não sei se você reparou, né? Mas o ChatGPT ele te trata igual um brother agora. Até com o emoji, linguagem coloquial, né? Ele era mais técnico há 1 ano e meio, 2 anos. Agora você é um brother dele. Então, você precisa dizer. Não é óbvio eu chegar para o Fábio e dizer assim, não, eu vou para Coimbra, faz aí. Eu preciso dizer qual é o meu orçamento, eu preciso dizer o que eu gosto. Então, eu preciso dizer qual é o tom, o estilo da minha viagem. É a mesma coisa aqui. Depois eu coloco o limite. Todos esses termos, pessoal, são termos de engenharia de prompt. Só quem é engenheiro de prompt sabe utilizar na prática. E por restrições sobre o público e o escopo. Elabore como se o juiz fosse de primeira instância e o autor fosse uma pessoa leiga. Tá vendo? Então, eu penso, inclusive, no público e no escopo destinatário daquela petição inicial, tá? Inclusive, se for um juiz especializado, é importante dizer, ou se é um juiz de vara única e aí tem várias dimensões, isso tudo ajuda no contexto, tá? Aí a gente entra aqui nos outros quesitos, olha só. Forma, definir o formato de resposta. Organize a peça com seções numeradas em preliminares, fatos, direito, pedidos. Então, a forma, a estrutura de entrega. Inclusive, se algo dentro desse espaço for essencial da IA colocar, você tem que dizer. Por exemplo, você dizer que ela precisa considerar a questão do pré-questionamento. Fonte. Definir lei, jurisprudência e doutrina. Fundamente com a jurisprudência real do TJ de São Paulo, com artigos do Código Civil. Se você chega e fala, fundamente com a jurisprudência e a legislação,
É o mesmo que eu chegar para o Fábio e falar: olha só, me faça o roteiro aí de viagem para Coimbra, mas fundamenta esse roteiro com base na cultura alemã. Vai ter algo de cultura alemã em Coimbra? Vai. Mas o Fábio vai ficar, olha o gasto que o Fábio tem de energia para fazer esse roteiro de viagem. Então, se a petição é para São Paulo, TJ, que jurisprudência você precisa prioritariamente? TJ de São Paulo, STJ. E no máximo STF. Ah, não, mas eu precisava porque tem um precedente e tal no TJ do Rio de Janeiro. Aí você fala, TJ do Rio, procure precedente. Mas quanto mais você tenta abarcar o mundo no teu prompt, pior vai ser sua inicial. A palavra de ordem é, como a gente já falou, especificidade. Tamanho, indicar o quanto escrever. E aí muitos advogados erram porque pedem o tamanho em páginas. Quem é que pede em página? Quem aqui já pediu em página? Fala aí. Escreve em 3 páginas, 5 páginas, né? Qual é o problema da página? A IA não pensa em página. Qual é a unidade de medida de uma IA? Isso só quem é engenheiro de IA fala, quem é engenheiro de prompt fala. Eu já criei 20 IAs, tá? E 3 delas são jurídicas. E qual é o problema hoje? As pessoas estão gerando prompts pedindo tamanho em página. Nenhuma IA pensa em página. Aliás, você deve saber, né? Lembra da época de faculdade? O professor passava o trabalho 5 páginas. Aí você colocava lá margem 2, espaçamento 3, né? Tamanho da letra 14, aí dava 5 páginas. Por quê? Porque isso é uma unidade de medida imprecisa. As IAs pensam em tokens. Só que aí é que entra um problema. Você não pensa em token e eu não penso em token. Então, qual é a unidade de tamanho mais aproximada? Palavra. Então, palavra é a unidade de tamanho mais aproximada. 1.000 palavras, 2.000 palavras. Agora, não vem querendo 100.000 palavras, tá? Nenhuma IA vai te dar 100.000 palavras hoje. Mas 1.000 palavras, a gente está falando em algo de 1 página e meia. Não, eu quero mais. 3.000 palavras, aí já ficou em torno de 4 páginas e meia, mais ou menos isso. Então, é importante você trazer a unidade de medida de tamanho para dentro do seu pedido. Análise. Se eu pudesse dizer uma das coisas mais importantes de engenharia de prompt e menos usada por advogados, certamente é esse item análise. Solicitar explicações da lógica usada. Inclua razões jurídicas de cada pedido com conexão entre fatos e normas. Deixa eu te falar uma coisa. Pensa comigo aqui, não dispersa, gente. Olha só esse raciocínio. Ó, a galera usava em página, né? Eu. Aí, ó, o Fábio aqui, ó, sempre em palavras. Vamos lá, pensa comigo. Olha só esse meu exemplo. Eu chego e pergunto para você, e aí, quem você acha que vai ganhar na eleição? Lula ou Flávio Bolsonaro? É o que você acha, hein? Não é quem você vai votar, não. É quem você acha. Uma análise fria. Aí tem gente que vai falar que é Lula, tem gente que vai falar que é o Flávio. Aí eu chego e falo assim. Mas eu não quero só que você diga quem vai ganhar. Eu quero que você me explique as razões pelas quais você acha que o Lula vai ganhar ou o Bolsonaro vai ganhar. Quando eu te peço para explicar, pensa comigo. Talvez você pense diferente, você responda diferente. Talvez sem explicar você responderia Lula, mas explicando você responderia Bolsonaro. Ou o inverso, sem explicar, você responderia Bolsonaro. Mas ao pensar, ao elaborar as razões, você muda de ideia e fale Lula. Então, isso daqui é análise. Hoje, como é que eu sei? Olha só, gente. Como é que eu sei se esses gurus de internet são amadores tentando enganar advogado?
Se o prompt dele, esses prompts genéricos que eles trazem, né? Não tem o item 8, é tipo teste de farmácia para saber se você está sendo enganado. Tem que ter um item de análise, ok? Vamos lá. E aí a gente entra em duas coisas muito importantes e que os advogados geralmente exploram de uma maneira equivocada na engenharia de prompt. Originalidade. O que que é originalidade, Felipe? Permitir sugestões inovadoras dentro da legalidade. Qual é o grau de liberdade que a IA tem para a geração da inicial? Né? Inclua-se pertinente teses jurídicas criativas e jurisprudência recente ainda não pacificada. Por quê? Gente, preste atenção aqui numa coisa. Se você está elaborando a petição inicial, é óbvio que a gente não pode garantir isso para o cliente, mas no que no teu coração você sabe que é causa 99% certa, é só você seguir essa tese, é só você seguir essa jurisprudência 99% certa, você vai dar liberdade para a IA ser criativa ou não? Responde aí. É 99% certo. Você, enquanto profissional, você é competente para isso, você sabe que, cara, a chance de ganhar é enorme. Você quer que a IA seja criativa ou você quer que a IA seja by the book? Olha, faz isso aqui. Não inventa, não. E aí? Quero sem criatividade, sem criatividade. Não, não imagina, é não criativa, né? Criativa. Gente, aqui é você quer que seja sem criatividade nenhuma, entendeu? É o seguinte, ô Ian, só faz isso aqui, não, não faz um milímetro além disso, entendeu? Não faz um milímetro. Por quê? Porque o negócio já está ali 99% de chance de ganhar, ok? Agora vamos pensar diferente. É um negócio aberto, não pacificado, cada juiz decide de um jeito, aquela confusão, enfim, o script completo. Você precisa de criatividade para você explorar novas formas argumentativas de convencimento. Porque se você for no padrãozinho, talvez você não consiga. Inclusive, se você pegar em termos processuais, até em recursos, não é objeto da nossa aula, mas em recursos, o grau de originalidade da IA precisa ser grande para você fazer o distinguishing do seu recurso. Tá vendo a diferença que faz você ter um professor que é criador de IA e um professor que é advogado? Porque ele vai traduzir para dentro da IA aquelas rotinas que o advogado tem e os desafios que o advogado tem. Então, a originalidade, vamos chamar assim entre aspas, tá, gente? Causa ganha, originalidade zero. Causa em aberto é briga para todo lado, originalidade muito maior. Isso você conduz, entendeu? Por isso que, cara, eu tenho pena de quem escolheu não estar nessa aula. Mas eu entendo quem não escolheu entrar nessa aula, porque já deve ter tido mais aulas de petição inicial com IA por aí, que o professor abriu um chat GPT e fez um negócio que não serve para nada. E por último, contexto. Demonstrar a situação real que norteia o caso. Aí você vai ser detalhista, ó, você é o advogado autor do réu, do reclamante, do reclamado. E aí, ó, o autor é um microempresário que teve o contrato cancelado unilateralmente pela ré, e aí entrou no SPC e não sei o quê. Você precisa deixar claro o bastidor, porque isso importa. Você é advogado de qual lado da história? Entendeu? Tá claro até aí, gente? Ó, só isso daqui tem gente que te cobra muito para te ensinar e ainda ensina mal. Ainda ensina mal. Mais uma vez você deve estar assim, beleza, amei. O problema é, eu não tenho tempo para fazer isso, parar minha vida para pensar nesses 10 quesitos. Você não vai parar sua vida para isso. Eu vou te ensinar agora a fazer isso em segundos, tá? Usando o Jus Prompt Maker. Então, criação. Vamos lá. Opção um de criação, ok? Vamos lá.
da sua petição inicial, tá? Aqui é criação da inicial. Opção 1. E eu quero que você, ao eu explicar essas opções, você me diga qual é que tende a gerar uma petição inicial melhor. Você pega um prompt de prateleira, esses genéricos que te entregam na internet, e aí você usa numa IA genérica, que não é treinada para advocacia. Aí você treina a IA com o seu caso e gera a versão final. Essa é a opção 1. Opção 2. Você pega um prompt alfaiate. Esse prompt aqui está falando Europa. Esse aqui está falando Coimbra. Aí você usa a IA na IA de prompt e depois gera a versão final na IA genérica. Então, você gera o seu prompt alfaiate numa IA treinada para prompt jurídico, para advogado, e depois usa na IA genérica. Pergunto, opção 1 ou 2, qual dessas opções gera um resultado melhor? Prompt genérico em IA genérica, prompt alfaiate em IA genérica. Um ou dois? Dois, 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 exatamente. Então eu vou te ensinar o dois. Eu não vou ficar te enganando com prompt genérico. Como é que você vai fazer esse output? Vamos lá. Primeiro, prim- a gente está no 2, tá, gente? Nunca mais vamos depender de prompt genérico. Agora trabalharemos com prompts alfaiate. Prompts customizados para o quê? Para o meu caso, para minha IA, no momento que vou usar. No meu caso, para o meu caso aqui, da minha inicial, na IA que eu vou usar, ChatGPT, Claude, Gemini, etc. E no momento que eu vou usar. Porque prompt é igual pão quente de padaria. É bom quando você compra ele quentinho. 2 dias depois já não é bom, não. Então hoje estão te entregando nesses cursos de quinta categoria prompts que foram gerados 1 ano, 2 anos atrás. E aí o que acontece? Não funciona mais hoje, porque o algoritmo da IA mudou. Ele também foi gerado no Gemini, os caras estão querendo que você use ele no Claude. Olha a confusão. Então a gente vai trabalhar com prompt alfaiate. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Primeira opção, eu copio e colo o prompt, o prompt completo na minha IA de origem. Vamos lá. Vamos aqui para o Just Prompt Maker. O Just Prompt Maker ele é uma IA para geração de prompts jurídicos. Eu fiz com as minhas próprias mãos. E ele gera tanto prompt jurídico em texto, quanto prompt para vídeo e quanto prompt para imagem. E ele ainda tem treinamentos de uso, tá? Então, a gente vai gerar aqui no Just Prompt Maker o prompt da nossa petição inicial. O que que ele vai fazer? Ele vai transformar o meu desejo em realidade. Diga para mim aí qual vai ser o prompt de petição inicial que nós vamos gerar. Fala para mim. Reintegração de posse. É imóvel urbano? Tipo um apartamento, uma casa? Apartamento, show. Vamos lá. Vou aqui contar, tá? Quero que você elabore um prompt completo de uma petição inicial de reintegração de posse. Sou advogado da parte autora, proprietária do imóvel, que não recebe o pagamento do aluguel vou chutar, tá? Há 10 meses. O inquilino permanece no imóvel, recusa-se a pagar e aparentemente está produzindo avarias. Elabore o prompt
que será usado no Claude. O que que é isso daqui? Isso daqui é desejo. Isso daqui é desejo. E eu transformo esse desejo num prompt estruturado. Só que o Just Prompt Maker, ele já é treinado nisso aqui, ó. Ele já é treinado nisso aqui. E ele também entende a linguagem das IAs. Se você observar, eu não pedi para ele simplesmente gerar um prompt. Eu falei onde eu vou usar. Importa, Felipe, onde eu vou usar? Importa absurdamente, porque vamos ver aqui o conceito de prompt alfaiate. É para o meu caso, que eu vou usar na minha IA XYZ e eu vou usar agora. Então ele gera um prompt que melhor dialoga com o algoritmo do Claude para a geração dessa petição inicial agora. E olha só, ele gera já em formato de Markdown, tá? Tudo isso daqui, ok? Deixa eu te mostrar aqui no Word que vai ficar legal para você acompanhar. Esse formato de Markdown, ele é uma técnica de engenharia de prompt que, que ele, enfim, é uma maneira dele produzir o que se chama de chain of thought, de cadeia de pensamento, em que a gente gera o prompt com linguagem de programação. Por isso que ele é um prompt que fica alfaiate, tá? Olha aqui, ó, o prompt final. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o prompt, tá? E ao ler o prompt, obviamente, eu vou depois alterar o que eu quiser e usar na minha IA de origem, na minha IA de destino. Você é advogado sênior especializado em direito imobiliário e locacional no Brasil, com expertise em ações sucessórias, redator jurídico persuasivo e profundo conhecedor do CPC, da Lei 8.245 e da jurisprudência dos TJs e STJ. Lembrando que eu não coloquei qual TJ, porque eu poderia ter colocado aqui TJ do Piauí, tá? Sua tarefa, olha aí, todas as propriedades. Gente, sabe qual é o maior problema de muitos aqui? Vocês usam prompt genérico numa IA genérica, sem ter conhecimento de engenharia de prompt, acreditando num guru que nunca criou uma IA. E aí, sabe qual é o problema? Fica revisando pra caramba. Leva depois aí processo disciplinar na OAB e toma lição de moral de magistrado porque tinha coisa inventada. Tudo começa aqui, gente. Por isso que não faz sentido. Já vou deixar aqui o link do Just Prompt Maker para você. Não faz sentido você não entrar no Just Prompt Maker com o valor que ele tá, né? A gente vai reajustar para o valor de 2026. Então entra agora, porque o Just Prompt Maker é vida. Ele é um acelerador das suas IAs. O objetivo é convencer o juiz sobre a procedência da concessão imediata de liminar de integração, despejo, cobrança de aluguéis atrasados e indenização de perdas e danos morais. Vamos lá. Olha aqui. Eu posso colocar nessas chavezinhas a informação. Então, comarca, sei lá, comarca de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Eu já posso colocar aqui a data atual. Mas o mais importante é você entender que isso daqui é um prompt decente. O que te dizem na internet que é prompt é isso aqui, gente. Não, você precisa comandar a IA. Galera chama isso de prompt, isso é desejo, tá? É aquilo que eu digo para os advogados, né? Tem muita gente que entra na minha mentoria. Nós temos a mentoria Advogado Premium. Inclusive, vamos aumentar. Ela está com valor ainda de 2025. É R$ 10.000 a nossa mentoria. E, cara, o que eu mais vejo é o pessoal caindo em roubada na internet. Olha aqui, mecanismo anti-alucinação. Tem gente que reclama, e alucina. Você já criou um mecanismo anti-alucinação, o seu prompt? Estrutura, bonitinho, tá vendo? Questão das provas, todas as entradas e documentos. Então, isso daqui é uma coisa importante. Agora, observa, eu quero chamar a atenção para. Ele faz perguntas opcionais.
Por quê? Se eu quiser que ele reescreva esse prompt com mais detalhamento ainda. Então, ó, se eu quiser que já no prompt tenha a qualificação das partes, o endereço exato, o valor do aluguel, documentos, a comarca. Então, eu já posso inserir essas informações aqui para ele. Ó, vou colocar aqui como exemplo. Pode colocar fictício, tá? Vou colocar aqui como exemplo, ok? Pode colocar fictício. Valor mensal do aluguel. Vou colocar aqui, 2.000 mensal. Então, atrasado tá 2.000 são 10 meses, 20.000. Documentos disponíveis. Contrato apenas. Preciso de perícia para averiguar avarias. Comarca, vou colocar aqui Rio Bonito, Rio de Janeiro. Valor, vou pedir aqui um monte de coisa, dando moral. Vou colocar aqui o valor de 100.000, tá bom? Então, eu informo as coisas e ele vai refazer o prompt considerando as informações. Tá claro? Por quê? Porque eu simplesmente posso conversar com ele sobre o meu prompt. Olha aí. E ele vai gerar o prompt bonitinho com as minhas informações. Gente, isso daqui é muito poderoso para você utilizar na sua IA. Olha só que top, entendeu? Vamos lá. Então, essa é a primeira opção. Eu chego, gero um prompt completo e crio e uso na minha IA de destino, tá? A segunda possibilidade é colar prompts por parte. Por quê? Eu sei que alguns de vocês querem que a IA analise um monte de coisa antes de produzir a inicial. E tá tudo bem. A gente vê isso acontecer muito em reclamações trabalhistas, né? Reclamações trabalhistas, por natureza, precisam ser alfaiate, porque cada caso é um caso, né? Então, às vezes faz mais sentido você colar por parte. Por exemplo, eu posso primeiro gerar aqui no Jus Prompt Maker um prompt só para análise das provas, né? Sou advogado trabalhista e ah, meu cliente não recebeu horas extras, 13º salário e FGTS no período contratado de 3 anos. Tenho diversas provas, mas preciso de um prompt a ser utilizado no Gemini para analisar, aliás, Gemini não, vou colocar aqui o Devedinhos, né? Valorizar a prata da casa. Para analisar todas essas provas antes de escrever a inicial. Elabore o prompt completo. É óbvio que eu estou sendo aqui um pouco abstrato, né? Que eu estou aqui só num exemplo, numa simulação com vocês, mas eu poderia dizer quais são as provas que eu tenho e tudo mais. E ele vai gerar o prompt. Ou seja, eu estou colando por partes. Primeiro eu vou colar um prompt para ele analisar as provas. Depois que ele analisar as provas, eu vou colar o prompt de geração da inicial. Entendeu? Então, tá aqui, ó. Gente, isso é. Talvez alguns não tenham observado, mas isso daqui, lá na frente, significa você ter uma inicial absurdamente pronta para uso. Entendeu? Ele gera aqui a inicial, se é um advogado trabalhista sênior e tal, já em formato Markdown.
para ele não ter nenhum tipo de alucinação e está gerando aqui. Tá claro? Então, essa é a segunda opção. Eu gero prompts para cada parte, tá? Ahn, vamos lá. E nós temos a terceira opção, ok? Como que é a terceira opção, Felipe? Primeiro passo. IA, você criará uma inicial e eu quero que você leia o prompt completo apenas para entender do que se trata. Mas nós conversaremos por partes do prompt na prática. Posso enviar o prompt completo para você entender? Você manda o prompt. E aí você continua com a opção 2. Aí você vai por parte. Tá vendo? Entendeu a lógica aqui? Ó, opção um, eu copio e colo o prompt na minha IA. Aí ele cospe a inicial. Opção 2, eu quero que ele faça isso, depois aquilo, depois aquilo. Opção 3, eu já mostro o final. Porém, eu digo para ele, segura o final aí, que a gente primeiro vai fazer isso aqui. E aí a gente faz isso aqui, mas ele já sabe o final, entendeu? Então são três formas de você gerar e utilizar o prompt para inicial que são extremamente poderosas, gente. Extremamente poderosas. E isso, desculpa, mas quem não é engenheiro de IA não sabe fazer, né? Tá claro até aí, pessoal? Fala para mim. Tá claro? Então, olha só que massa, ó. Temos aqui a opção um, desculpa, opção 2, né? Eu estou gerando esse daqui para ser a opção 2. Temos a opção um e temos simplesmente o seguinte. Olha aqui, você já sabe o final da história, mas a gente vai conversar sobre o caminho. Você entrega o prompt como ele se fosse um destino final. A gente vai para Coimbra, mas deixa eu conversar contigo sobre o caminho para chegar até Coimbra. E o resultado é incrível, porque tudo que ele vai te entregar vai ser muito importante. Vai ser alinhado com o destino final. O que que te ensinam hoje na internet? Opção 4, não recomendada. Eu não recomendo isso aqui. Mas isso daqui é a opção que te ensinam na internet. Converse com a IA. Aí você fica lá, "Ah, me explique a petição inicial. Me explique o que é isso. Me explique o que é aquilo." Aí você entulha a IA de 500 modelos. Aí você pede, aí ela fala assim, cara, eu já te expliquei sobre a Europa, eu já te expliquei sobre um monte de, sobre Londres, você já me mandou um pacote turístico aqui em Berlim, aí do nada você me pede Coimbra. Isso daqui é o que te dizem na internet. Outra coisa também que te dizem na internet, vou colocar aqui, não recomendada. Pegue meu prompt genérico e use, que a gente já explicou inclusive sobre isso. Beleza, galera? Tô vendo aqui diversas dúvidas. Deixa eu fazer um convite aqui para vocês, vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu fazer um convite aqui. E depois dessa aula incrível, que tem gente que está te cobrando 2.000 para dar uma aula dessa e ainda não dá igual, deixa eu te fazer um convite aqui, rápido, e não faz sentido você não aceitar esse convite, porque ele está na melhor condição possível, porque ele é ridículo de barato e ele é poderosíssimo para mudar a sua rotina como advogado. E você sair do amadorismo que muitos estão aí no uso de IA, né? Eu sou o único perfil de internet que cria IAs jurídicas. Todos os outros são, usa aqui o ChatGPT, usa aqui o Claude, né? Então, eu quero te chamar para elevar o nível aí do seu uso de IA e para você fazer parte do Jus Prompt Maker, né? A nossa IA de criação de prompts jurídicos completos e alfaiate para o que você precisa. Você vai receber nesse convite robôs ilimitados,
tá? Seja para texto, seja para imagem, seja para vídeo. A gente está fazendo a condição para você de 2025. A condição de 2026 vai ser por créditos. Então você vai ter crédito de uso, tá? Então o melhor momento de entrar é agora, que você pode usar à vontade. Vídeos tutoriais. Você tem imersão avançada de IA. Só essa imersão foi R$ 997 reais que a gente fez. 66 engenharias de prompt. Encontro ao vivo para suporte. Gente, vai mandar aí uma mensagem aí pro Claude, pro ChatGPT, pro Gemini, pro Notebook LM para eles fazerem um encontro de suporte. Vai lá, pede lá para fazerem algum encontro de suporte contigo. Não vai, não vai rolar. Por um valor ridículo, você ainda tem encontro de suporte. Eu e a minha equipe de engenheiros de prompt, tirando suas dúvidas, te ajudando nesse processo, tá? Então, você sai do zero e vir para o avançado da IA muito rapidamente. Pagamento em reais no Brasil é uma plataforma americana, mas a gente fez questão de colocar em reais no Brasil. Todas as atualizações, o Just Prompt Maker, por exemplo, que entrou em 2025, não tinha o criador de prompt para imagem e para vídeo, que são dois elementos importantes. Imagem, principalmente para Visual Law, para sua petição inicial ficar com um apelo visual melhor. E vídeo para você ganhar dinheiro, atrair cliente para o seu escritório de advocacia. Então, você vai. A galera não recebe, a galera não foi prometido isso a eles, eles receberam. Agora, você imagina daqui a um ano. Prioridade para novidades, uso ilimitado e acesso fundador. Lembrando que esse convite é uma oportunidade que vai acabar, porque tudo aumentou no Brasil. Inclusive, você que é advogado tributarista sabe que o imposto para quem trabalha aqui na internet aumentou 12,5%. Então, a gente vai fazer esse reajuste na nossa IA, Just Prompt Maker. Entra agora ao vivo, o chat, já está aqui no chat o link. Detalhe, se você entrar agora ao vivo, além do uso ilimitado, você vai garantir o congelamento do valor da assinatura. Ano que vem, se você desejar renovar, não vai ter reajuste. Então, não será aplicado reajuste. Isso é muito, muito importante. Se você estiver conosco daqui a 10 anos, que eu espero que você esteja, porque se os prompts continuarem sendo importantes daqui a 10 anos, o melhor lugar para estar é o Just Prompt Maker. Você vai continuar pagando esse valor ridículo de hoje com acesso ilimitado. Então, não faz sentido você ficar de fora. Ai, Felipe, eu tenho dúvidas. Cara, garante e vê se é para você. Se não for para você, você sai. Mas não faz sentido você depois vir e ser outra condição. Não só de preço, mas por créditos. Então aponta a câmera aí para o QR Code ou entre advogadopremium.com.br barra JusPromptMaker. JusPromptMaker e dê esse passo agora na melhor IA para geração de prompts jurídicos que existe. Então, pessoal, aponta a câmera aí para o QR Code ou entre advogadopremium.com.br barra JusPromptMaker. Vou tirar as dúvidas finais de vocês, muitas delas eu já tirei, né? Mas vou te dar as dúvidas finais aqui para a gente poder se despedir enquanto você dá esse último passo. Beleza? Curtiram a aula, galera? Quem curtiu a aula aí? Curtiram? Show de bola? Massa, isso aí. Deixa eu ver aqui. Sempre em palavras, é isso aí, meu querido Fábio. Comprei o acesso imediato. Sim, quando você adquire o Just Prompt Maker, você dá três passinhos simples e já tem acesso. Tá? São três passinhos simples e já resolve e já tem acesso e tudo funciona. Beleza? Felipe, no Just Prompt Maker eu posso usar para qualquer prompt? Sim, prompt de inicial, recurso, contestação, marketing jurídico, gestão, captação de cliente, defesa, sustentação oral, tudo, tudo, tá? E ele é um acelerador. Entende uma coisa, gente?
Eu posso ir para Coimbra de várias maneiras. Eu posso ir para Coimbra de navio, eu posso ir para Coimbra de carro, só subir, ó. Se eu estiver no Rio de Janeiro, eu subo, vou até os Estados Unidos, vou para o Alasca, entro na Rússia, eu chego em Coimbra. A questão é, qual é a maneira mais eficiente? Avião. Portanto, se é avião, você precisa de um avião para geração dos seus iniciais. Tem gente aqui que quer gerar inicial, mas está indo de carro, está indo de navio. Se você quer chegar mais rápido, você precisa de um veículo que te permita chegar mais rápido. E honestamente, eu discordo do que falam aí na internet de que o advogado tem que parar a vida dele para aprender engenharia de prompt. Me desculpa, mas eu discordo. Eu acho que o advogado ele tem que focar em ganhar dinheiro, em ser advogado, atender cliente, prosperar, se desenvolver, ter mais tempo para a família, cuidar do casamento, entendeu? Educar seus filhos. E eu tô te oferecendo essa oportunidade aqui por um valor ridículo. Então, dê esse passo agora e tamo juntos. Fechou, galera? Entrei! Bem-vinda, Joana. Tamo juntos. Quem mais entrou aí? Eu. Pedro tá junto também. Tamo juntos. Mais quem? Mais quem? Bota aí. Fábio, eu já fiz minha assinatura. Tamo juntos. Carlos Augusto. Tô dentro. É isso, seja bem-vindo. Maíra, ou Maíra, desculpa aí se eu tô pronunciando errado. Entrei, tô dentro. Show de bola. Maior galera entrando aqui. E pessoal, é isso. É isso. Seja advogado. É o melhor conselho que eu te dou. Parece meio óbvio, mas não é o que estão te dizendo aí na internet. Fiquem com Deus aí e sejam bem-vindos ao Juiz Prompt Maker. Valeu, galera. Tchau, tchau.